Estamos na 8ª semana da campanha. Senhor, nos ensina a orar. E o tema da mensagem de hoje é: porque teu é o reino e o poder e a glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Lucas 11, do 2 ao 4. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Podeis tomar assento. Estamos na reta final da campanha, a qual estamos pedindo ao Senhor, nos ensine a orar. Como seus discípulos pediram um dia ao Mestre da vida, o nosso Salvador Jesus Cristo. Seus discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Queremos orar como os discípulos de João oram, como o Senhor ora. Queremos orar com poder e autoridade. Queremos aprender a orar. Diga: Senhor, me ensina a orar. E durante essas semanas, nós fomos trabalhando, semana após semana, uma frase, uma parte desta oração, dessa prece. E já estamos na parte final. Nós trabalhamos o livro de Lucas, capítulo 11. E este finalzinho está no livro de Mateus. Porque teu é o reino. Diga comigo: porque teu é o reino e o poder e a glória. Amém? E hoje nós vamos falar sobre estas 3 palavras: o reino, o poder e a glória. São 3 palavras fundamentais para compreendermos todas as coisas. Para entender a história humana e ela como um parênteses dentro da eternidade. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, em que o reino, o poder e a glória encontram um significado. Tudo que existe foi criado para este propósito. E você nunca saberá o real destino que Deus tem para a sua vida até entender o que é o reino de Deus, o poder de Deus e a glória deste Deus. Diga: hoje é a noite que eu vou saber qual é o real destino que Deus tem para a minha vida. Quando buscamos entender, no final desta oração, desta prece, estas 3 palavras, o que é o reino, o que é o poder e o que é a glória de Deus, nós vamos conseguir entender quem nós somos e por que fomos criados e o que estamos fazendo aqui. Por isso, eu gostaria de primeiro dizer para você, explicar para você o que é o reino de Deus. Pergunte para mim, fale: pastor, o que é o reino de Deus? Diga de novo: o que é o reino de Deus? É simples. É o seu plano. O reino de Deus é o plano de Deus. E o plano de Deus é eterno. E está muito além do que podemos imaginar, compreender com os nossos 5 sentidos. O seu reino é espiritual e é eterno. Mas, para que você possa entender o que é o reino de Deus, eu vou te explicar de 2 formas. Primeiro, nós temos que ver a história, a nossa história, a história humana, a história do planeta Terra, como um parênteses dentro da história eterna de Deus. Então nós e a nossa história, ela simplesmente é uma parte da história de Deus. Antes já existia Deus e depois e eternamente existiu e vai existir Deus. E nós somos apenas uma parte, somos apenas um parênteses
dentro de tudo isso que Deus é, que sempre foi e sempre será. É apenas um momento a nossa história. É apenas uma parte. Agora, o plano de Deus, eu gostaria que você imaginasse, e eu estava preparando esta mensagem semana passada, e me veio à mente uma viagem de avião. Imagine que você está em um avião destino a Israel. Meu Deus, está cheio de crente aqui hoje, hein? Os crentes vieram hoje. Vou falar de novo. Imagine que você, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, imagine, se você nunca entrou, se você já entrou, eu não sei, mas imagine que você está dentro de um avião enorme, com mais de 300 pessoas, e você senta na poltrona do avião, e você está de São Paulo, destino a Israel, Jerusalém. Semana passada, enquanto eu preparava esta mensagem, e há um propósito, há um chamado de Deus para subirmos a Israel todo ano. O apóstolo Gerson já subiu mais de 6 vezes. Eu subi 2 vezes. Enquanto preparava esta mensagem, eu fiquei imaginando. E aí falei para Deus, Deus, eu acho que está na hora de eu voltar a Israel, Jerusalém. E eu falei, Deus, me leve o ano que vem a Israel, Jerusalém. Como o apóstolo já falou, ele não tem condições de subir a Israel. Ele não tem condições. Porque é Deus que leva. E quando preparava, eu fechei os olhos, como você fechou agora, e eu imaginei, eu sonhei, eu fiz os meus projetos, e pedi, Deus, me leve o ano que vem a Israel, Jerusalém. E hoje, antes de ministrar essa palavra, Deus já começou a dar os sinais. E você que tem um sonho, eu acredito que você que tem um sonho, e tomando posse, em menos de 3 anos você vai subir a Israel. Tem algumas coisas que eu não posso falar ainda. Estou me segurando aqui. Mas pode acreditar, o ano que vem eu vou a Israel. E pode ser que o ano que vem você também vá. E a palavra é que nos próximos 3 anos, muitas pessoas daqui vão subir a Israel, Jerusalém. Mas eu acredito que você não vai passar por esta terra sem antes pisar na Terra Santa. Amém? Então imagine você nesse avião, ele decolou, passou um momento mais difícil, a turbulência, você solta o cinto e pode andar pelos corredores, você vai até o banheiro lá, ver como que é. Você vai até o lugar onde tem as bebidas e pede uma bebida, um refrigerante. O plano de Deus é como você estar em um avião. Depois que ele decola, o projeto começa, você tem a liberdade de se soltar do cinto, de andar pelo avião, conversar com as outras pessoas, beber, comer, ir ao banheiro, até mesmo porque demora para chegar em Israel. Praticamente o percurso todo vai 16 horas, 12 horas dentro de um avião. Mas você tem uma liberdade. Diga, eu tenho liberdade. Mas em nenhum momento você vai poder entrar na cabine e controlar o avião. O plano de Deus é da mesma forma. Você está em um avião, você tem uma certa liberdade, mas você não controla o avião. Diga, o reino de Deus é o plano de Deus. O plano de Deus, ele é completo, ele vai muito além do que estamos vivendo neste momento. Ele é eterno. O plano de Deus, dentro do plano de Deus, nós temos uma certa liberdade, mas nós não podemos controlar o plano de Deus. Diga, eu tenho uma certa liberdade, mas eu não posso controlar o plano de Deus. Agora vamos ver a segunda palavra, o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Pergunta, pastor, o que é o poder de Deus?
é aquilo que Ele usa para cumprir os seus planos e propósitos. O poder de Deus é a ferramenta, é aquilo que Ele usa para que o seu plano se realize. Deus cumpre os seus planos por intermédio de ferramentas humanas, através do seu poder que é absolutamente ilimitado. Deus pode todas as coisas. Diga, Deus pode todas as coisas. Por isso, para você que acha impossível ir a Israel, saiba que para Deus nada é impossível. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Pergunta o Senhor. Bíblia Nova Versão Internacional, Jeremias 32, 27. Estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus é o plano de Deus. Diga, o reino de Deus é o plano de Deus. O poder de Deus é a ferramenta de Deus. E nós vemos que desde o começo da história, apenas um momento Deus não usa o homem para fazer algo. Quando Deus olha e Ele vai construir, e Ele vai edificar, e vai preparar o jardim, a palavra diz que eles se reúnem, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E Ele vai dando ordem e as coisas vão acontecendo. E Ele vai liberando a palavra e as coisas vão sendo criadas e abençoadas. Mas depois que Ele cria o homem e a mulher, tudo que Deus fez, Deus usou um homem e uma mulher. Diga, tudo que Deus vai fazer, Deus vai usar uma pessoa. Que Deus possa usar você para muitas coisas. Porque nós somos a ferramenta de Deus, o poder de Deus nesta terra para cumprir o seu plano, o seu reino. Observe que Ele usou Adão e Eva como ferramenta de jardinagem para guardar e lavrar o jardim do Éden. Ele usou Noé e a sua família como ferramenta para construir a arca e fazer um novo pacto com a humanidade. Ele usou Abraão e Sara como útero e pais para gerar uma nova nação e filhos da fé. Ele usou Moisés como uma chave para abrir a porta da escravidão e libertar o seu povo. Ele usou o seu Filho amado, Jesus Cristo, como verdade, a porta e o caminho para a salvação e levar ao seu reino eterno a todos aqueles que nele creem. Deus sempre usou uma pessoa, Deus sempre vai usar um homem, uma mulher, uma criança e um jovem. Quando Ele fez a multiplicação dos pães, Ele usou a oferta de uma criança. Tudo que Deus vai fazer, Deus vai usar uma pessoa. Deus sempre vai usar uma pessoa para te gerar, para te ensinar e doutrinar, para te abençoar, fazer romper e alcançar grandes conquistas. Me fala uma coisa, antes de você me conhecer e conhecer a pastora Carla, antes de você fazer parte desta família Fonte de Vida, você sonhava em subir a Israel? Porque tudo que Deus faz, Ele usa uma pessoa. E isso está sendo gerado dentro de você. Da mesma forma que nós temos os pais naturais, que nos fazem nascer no natural, Deus usa homens e mulheres para nos fazer nascer no mundo espiritual e entrar no seu reino. E Deus usa homens e mulheres de Deus para abençoar e prosperar o seu povo. Por isso que esse negócio de que eu não tenho pastor, eu não preciso de igreja, nunca leva a lugar nenhum. Porque não faz parte do reino e do plano de Deus. Não faz parte do poder e das ferramentas e das ideias que Deus usa. Vamos ver agora a palavra, a glória de Deus. Pergunta, o que é a glória de Deus, pastor? Hoje vocês estão a fim de aprender hoje, hein? Hoje eu estou vendo que vocês estão animados. A glória de Deus é o cumprimento dos seus planos. Tudo aquilo que Deus fez e faz é para mostrar quem Ele é.
A terra, os céus, as plantas, os animais, tudo foi criado para exaltar a sua glória. Então, o reino de Deus é o plano de Deus. O poder de Deus é a ferramenta. É como Deus faz. E a glória do seu reino e do seu poder é para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Esta pergunta está relacionada com o que é o reino e o poder e a glória. Como viver pelo reino de Deus? Pergunta: como, pastor? Como podemos viver através do seu poder? Pergunta: como, pastor? Como podemos viver para a sua glória? Como, pastor? A pergunta que eu estou te fazendo se resume: como viver uma vida plena e abençoada? Quantos querem viver uma vida abençoada e plena? Esta pergunta tem a ver com o reino de Deus, com o poder de Deus e a glória deste Deus maravilhoso. Como viver pelo reino de Deus? Como podemos viver através do seu poder? Como podemos viver para a sua glória? A Bíblia diz em João 10:10, na Nova Versão Internacional: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Agora deixa eu te fazer uma observação. Antes de Jesus descer a este mundo, as pessoas já viviam ou não? Já havia vida, não era? Já existia vida, o homem já vivia. Então o que Jesus quer dizer com isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e a tenham plenamente. As pessoas já viviam antes de Jesus Cristo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a maioria das pessoas não vivem, apenas existem, apenas sobrevivem, se arrastam um dia após o outro, sem significado, sem propósito, sem objetivos, sem entender o que é o reino, sem entender o que é o poder e a glória. Nós não podemos. Eu acredito que a coisa mais triste que tem, antes de ir para o inferno, é ter vivido uma vida sem ser plena, sem ser abençoada, sem significado. O ser humano precisa muito mais do que ter vida natural, do que existir, sobreviver, e daquilo que nós mesmos podemos encontrar e ter. Nós necessitamos de ser, de ter uma vida com significado. Precisamos de vida real, vida abundante, vida plena, vida em Deus. Quantos precisam disso? Eu preciso disso. Eu não aceito, eu não quero viver uma vida sem significado. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa. Dorme. Sabe aquele filme Um Morto Muito Louco? Quantos já assistiram esse filme? Parece divertido. Parece legal. Mas aquele filme retrata bem o que Jesus está querendo dizer. Dizer das pessoas que não vivem, apenas existem. Apenas existem. Mas a coisa mais importante que temos, depois de saber o que é o reino, o que é o poder e a glória, é sabermos como viver uma vida de realizações plena. Pergunta para mim, pastor, como viver uma vida de realizações plena? Diga, como ter uma vida plena? Primeiro, vivendo pelo reino de Deus. Diga, eu preciso viver pelo reino de Deus. Não é compreender o reino, mas viver. Tem muitas pessoas que vêm à igreja para entender a palavra
E não é compreender, não é entender, não é saber, mas é viver pelo reino. Em 1 Tessalonicenses 2,12, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus, que vós chama para o seu reino e glória. Deus está te chamando para o seu reino e glória. O que seria fazer parte do reino de Deus? Pergunte para você mesmo, o que seria fazer parte do reino de Deus? O que seria? Vimos que o reino de Deus é o plano de Deus. E que viver no plano de Deus não é compreender, mas é viver. O que seria fazer parte do reino de Deus? Quando é que eu entro no reino de Deus e faço parte do reino de Deus? Diga, é fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Porque nós entendemos o que é o reino quando vivemos no reino, quando obedecemos a Deus. É fazer a vontade de Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 31 ao 33. Você quer saber se você está fazendo a vontade de Deus? Se você está vivendo o plano de Deus? É se você não estiver preocupado com o de comer e com o que de vestir. Porque isso significa que você faz parte do reino de Deus e que você confia que Deus alimenta os pássaros e que Ele não vai deixar te faltar o pão e nem as vestes. Ele diz que quem se preocupa com o que de comer e com o que de vestir são os ímpios, são as pessoas do mundo. Mas quem está no reino dele não se preocupa com essas coisas, porque sabe que Deus dá o pão de cada dia, que Ele é o nosso pão, o pão da vida, e que Ele nos dá vestes sacerdotais. E ele termina o versículo dizendo, buscai primeiro o reino. O que é o reino? Diga, o plano. Buscai primeiro o reino, o plano de Deus e a sua justiça, fazer as coisas certas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O de comer, o de beber, o se vestir, a casa, o carro, tudo mais será acrescentado. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, significa que nós fazemos parte do reino de Deus. E agora, quando algo toma o lugar de Deus, quando Deus não é o número 1 na minha vida, quando o meu namorado está em primeiro lugar, quando o meu emprego está em primeiro lugar, quando os meus filhos estão em primeiro lugar, quando o namorado diz, você não vai à igreja hoje, hoje nós vamos sair. Quando o seu namorado está em primeiro lugar, quando os seus filhos e qualquer outra coisa ou pessoa está no lugar de Deus, tem um nome para isso. Qual é o nome disso? Diga idolatria. Eu quero saber se você tem colocado algo em primeiro lugar. E qual é o teu ídolo? O teu ídolo pode ser, como eu disse, o seu namorado, os seus pais, pode ser o seu patrão, o seu emprego, o dinheiro, a sua casa. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que limpar a casa. A doença. Tudo aquilo que te tira do plano e do reino de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, é uma idolatria. Existe uma palavra que define muito bem as coisas ou pessoas que colocamos antes de Deus. Diga a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Diga, Deus me livre.
Mas por quê? Por que Deus me livre? Porque a Bíblia diz que nós ficaremos como eles, sem vida, como imagens, como objetos, como pessoas qualqueres, sem valor. Mas eu queria apontar para vocês 4 coisas que devemos ter como prioridade colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero que você entenda e que você coloque Deus em primeiro lugar em relação aos seus desejos, interesses e planos. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, à frente dos nossos sonhos e desejos, diz que Ele concederá os nossos desejos. Agora, quando eu coloco os meus desejos na frente de Deus, eles não acontecem. Eles não se realizam. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar, à frente dos seus desejos e sonhos, dos seus projetos. Segundo, coloque Deus em primeiro lugar em relação aos nossos relacionamentos, as amizades, os namoros, casamentos, a nossa família, a vida social. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Alegrar-se sempre. 1 Tessalonicenses 5, 15 e 16. Diga, eu devo colocar Deus em primeiro lugar. O terceiro ponto é em relação ao tempo e dinheiro. Diga, tempo e dinheiro. Se você não tem tempo para Deus, o que está tomando o lugar de Deus é o tempo. Se você não tem tempo porque vai trabalhar de segunda a segunda, o seu tempo e o dinheiro tomou o lugar de Deus. Por isso, se você quer fazer parte do plano, do reino de Deus, você deve colocar Deus acima do tempo e das finanças. Onde investimos o nosso tempo e dinheiro está o nosso coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. Mateus 6, 19 e 21. Eu queria deixar bem claro para você que não há mal nenhum em trabalhar e prosperar e enriquecer. O problema é quando colocamos o nosso tempo e o dinheiro acima de Deus. Eu acredito que todos devem trabalhar, e trabalhar bem, e trabalhar muito, para adquirir e conquistar muitas coisas, para deixar herança aos seus filhos. Mas quando o meu tempo e o meu dinheiro está acima de Deus, é idolatria. Por isso, eu acho que seria bom nós colocarmos Deus em primeiro lugar em relação ao tempo e às finanças. Você quer saber aonde está o seu coração? Basta saber aonde você passa o seu tempo. Você quer saber aonde está o seu coração? Basta saber com o que você gasta o seu dinheiro. Eu gasto tudo com figurinha, pastor. O seu coração está nas figurinhas. Eu gasto tudo com roupa. O seu coração está na roupa, está na aparência. Aonde você passa o seu tempo? No sofá? Aonde está o seu tempo e o seu dinheiro, ali está o seu coração. Quarto ponto. Coloque Deus em primeiro lugar em relação aos problemas. Diga, Deus está acima dos meus problemas. Eu acho muito interessante que as pessoas, elas vêm procurar o pastor e a pastora depois que elas já tentaram tudo.
Elas já tentaram a sorte, elas já tentaram isso, já tentaram aquilo, já tentaram desse jeito, já tentaram dessa forma. Depois que elas tentaram de todos os jeitos e não tem mais jeito, aí vem procurar o pastor e a pastora para orar. Eu acredito que a oração deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Se você pegar as ministrações que falam sobre a missão e o objetivo pessoal de cada discípulo e da igreja, nas duas está ter uma vida de oração e de intercessão. Começar o dia com oração. Orar pedindo sabedoria e instrução a Deus. Orar pedindo por decisões importantes. Orar pedindo a bênção e a paz, a prosperidade. Deus está acima dos problemas. Eu não sei qual é o seu problema, mas o seu problema está em primeiro lugar ou Deus está em primeiro lugar? Coloque Deus em primeiro lugar. Se o seu problema é saúde, é financeiro, é relacionamento, se você está passando por um problema, tente primeiro a oração. Tenha a oração como um estilo de vida. Coloque Deus em primeiro lugar e o problema em segundo. Diga, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Acima de todas as coisas. Acima dos planos. Acima dos relacionamentos. Acima do tempo e do dinheiro. E acima dos problemas. A oração deve ser a primeira alternativa e não a última. Vamos ver o segundo ponto para termos uma vida plena. Diga, eu quero ter uma vida muito abençoada. O primeiro ponto é vivendo pelo reino de Deus. O segundo ponto é vivendo através do poder de Deus. O reino de Deus não é só falar, é viver pelo poder de Deus. 1 Coríntios 4:20. Você confia em você mesmo ou em Deus? Em quem você confia? Você confia na força do seu braço ou você confia no poder de Deus? E quando chegou a casa, os cegos, diga os cegos, amém, se aproximaram dele e Jesus lhes disse, credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Para você viver através do poder de Deus, você precisa crer que Deus pode fazer todas as coisas. Quando Jesus é procurado pelos cegos, Jesus pergunta, vocês creem que eu posso abençoá-los? Você crê que Deus pode te abençoar? Você crê que Deus pode mudar essa situação na sua vida? Você crê que Deus tem poder, que Ele é o poder? Porque teu é o reino e o poder. Você crê que Deus tem poder? Que Ele é o poder para mudar a sua vida? Você crê que Deus ainda cura? Você crê ainda que Deus dá visão e dá sabedoria? Se você depender em tudo de Deus, tudo receberá de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga, se eu depender de Deus, eu vou receber de Deus. Amém. Se você depender um pouquinho de Deus, receberá apenas um pouquinho de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Nunca é tarde. Nunca é tarde demais para se entregar e depender totalmente de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Totalmente de Deus. Como eu posso receber o poder de Deus? Como eu vivo pelo reino de Deus, fazendo a vontade de Deus? Como eu posso receber o poder de Deus? Quantos precisam do poder de Deus para serem abençoados,
e os problemas serem resolvidos. Amém. Vamos ver 3 pontos simples. O primeiro, através da oração. Você quer poder de Deus? É através da oração. Muita oração. Não tem nenhum crente aqui que lembra, não sabe desse ditado popular? Não é bíblico não, é popular. Muita oração, muito poder. Lembraram? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Por aí você já começa a entender qual é o seu nível de poder. Pastor, eu falo e as coisas acontecem. Eu sei que você tem uma vida de oração. E que você tem poder de Deus. Você é instrumento de Deus para resolver problemas e abençoar vidas e famílias. Quantos querem poder de Deus? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O diabo deita e rola. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16b. Segundo ponto, como eu posso receber o poder de Deus? Diga, através da obediência. A fé. Diga, fé. Fé. Vocês observam que o pai da fé, para todas as religiões monoteístas, o nosso pai na fé, Abraão, ele é chamado de o pai da fé, mas ele nunca curou um enfermo. Não, tá certo. Uma vez ele orou, uma cidade toda foi curada. Mas ele não levantou um paralítico, ele não deu vista aos cegos, ele não expulsou demônios. A fé é para obedecer a Deus. Diga, a fé é para obedecer a Deus. Porque Abraão, pela fé, pela obediência, ele deixou tudo para trás para obedecer a Deus e seguir um caminho novo. Pela fé, Abraão andou pelo deserto. Pela fé, ele entregou o seu filho. Pela fé, ele creu na promessa de Deus. Por isso, se você quer poder de Deus, se você quer receber o poder de Deus, você precisa entender que o poder vem através da oração, através da obediência, a fé. Quantos querem receber um milagre? Deus opera os milagres quando você dá o primeiro passo. Observe que quando o povo ficou 40 anos no deserto, e eles vão entrar na terra prometida, a promessa vai se cumprir, eles estão com a arca sobre os ombros, e Deus fala, ande. Só que o rio está na frente. O mar não se abriu, enquanto eles não colocaram os pés, e tiveram que colocar os pés na água. E quando eles colocaram os pés na água, as águas se abriram. O milagre só vai acontecer quando você obedecer. Se Deus está falando, faça, viva, obedeça, creia, dê o passo, porque as águas vão se abrir. Não é nós que estamos esperando de Deus um milagre, é Deus que está esperando de nós um passo, uma atitude, tomarmos posse. Como eu posso receber o poder de Deus? Terceiro, através da perseverança. Diga, através da perseverança. Nada de poder e nada que é valioso você recebe fácil e de graça. O poder de Deus é a ferramenta para que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Para que eu faça parte do plano de Deus. Por isso é algo especial, é algo sobrenatural, é algo muito valioso. E por isso nós só vamos alcançar o poder de Deus através da oração, através da obediência, que é a fé, e através da perseverança. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu não sei se você entende o que é tribulação. Quantos sabem o que é tribulação? Quantos sabem que Israel tem 12 tribos? O reino de Israel é dividido em 12 tribos. Mas tem uma tribo especial.
que se você não é, você vai passar por ela. É a tribulação. Você pode ser da tribo de Judá, de Benjamim, seja qual for a sua tribo. Você não é dessa tribo, mas você vai passar por ela, pela tribulação. E você vai vencer e receber poder se for perseverante. Diga, eu vou passar pela tribulação, mas eu vou sair dela cheio de poder, sabendo que a tribulação produz paciência. Diga, a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Amém. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, do 2 ao 5. Vamos olhar o último ponto para encerrarmos. Pergunta para o pastor: pastor, como eu faço para ter uma vida abençoada? Eu acho que vocês cansaram. Eu acho que eu não vou falar do terceiro ponto, não. Vou deixar para outro dia. Vocês aguentam? Vocês aguentam? Mais alguns minutinhos? Então diga: Senhor, eu quero saber. Pergunta a Deus: Deus, eu quero saber como eu faço para ter uma vida plena. Terceiro ponto, vivendo para a glória de Deus. Diga: o primeiro ponto é o reino, fazendo parte do plano de Deus. O segundo ponto é o poder de Deus, é recebendo o poder e sendo uma ferramenta de Deus. E o terceiro ponto e último, para a glória de Deus. Então você tem que entender que as três palavras que movem este mundo e que está na oração do Pai Nosso, porque teu é o reino e o poder e a glória. O reino é o plano, o poder é a ferramenta, somos nós, e a glória temos que viver para a glória de Deus. Se eu quero ter uma vida abençoada e plena, eu tenho que viver no reino, no plano de Deus. Eu tenho que ter o poder e ser uma ferramenta de Deus, e tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Diga: tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Esse versículo diz: seja o comer, seja o beber, seja qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Quando você foi almoçar hoje, você deu glórias a Deus? Você agradeceu a Deus? Ou foi pela força do seu braço? Porque se você quer ter uma vida plena, você deve entender quem é Deus, qual é o seu plano, o seu poder, e que tudo e todas as coisas foram criados para a sua glória. Por isso o pão que está na mesa é para que possamos dar glórias a Deus. Tudo que chega às nossas mãos e que alcançamos e que passamos é para darmos glórias a Deus. As coisas ruins juntamente com as boas. As coisas ruins juntamente com as boas cooperam para aqueles que amam e adoram ao Senhor. Se você está passando uma coisa ruim na sua vida, e você não ama, e você não glorifica a Deus, essa coisa ruim é coisa ruim mesmo. Agora, se você ama a Deus, e em tudo glorifica o nome do Senhor, esse momento ruim que você está vivendo, ele vai contribuir para a sua vida, e para o seu crescimento, e para grandes conquistas. Porque a tribulação, paciência, perseverança, e como nós vemos, você está vivendo para a glória de quem? Para quem você tem dado glória? Você não está aqui vivendo para dar glórias
a outras pessoas, seus pais, namorado, marido, para dar glória ao emprego e ao seu próprio coração. Só existe uma causa pela qual vale a pena se entregar totalmente, para honrar e glorificar a Deus. Ele nunca nos decepcionará. Eu não estou falando de não ter respeito e de não honrar os pais, os compromissos, os namorados, o patrão. Mas nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas e glorificar a Ele. Tem uma história, não sei se é verdade ou não, mas ilustra bem. Tinha uma pessoa que por tudo ela agradecia a Deus. E conta a história que ele recebeu um bombom. E ao receber o bombom, ele agradeceu a Deus e deixou na mesa após a refeição. E conversando, uma outra pessoa veio comer o bombom e engasgou. E aí ele veio correndo, deu um tapão nas costas, sem saber o que estava acontecendo. Aquela pessoa colocou para fora o bombom. Aí quando ele viu que era o bombom, eu falei assim, olha, não adianta, porque eu já agradeci a Deus. E se pegar, Deus vinga. Tudo aquilo que você agradece a Deus não sai da sua vida. Tudo aquilo que você recebe de coração e valoriza e glorifica a Deus, ninguém pode tocar. Ainda que seja o seu melhor amigo, aquele engraçadinho, Deus vai vingar. E não vai deixar sair barato. Diga toda a honra e toda a glória ao Senhor. 2 pontos. Como eu posso glorificar a Deus? Diga, como eu posso glorificar a Deus? Primeiro, estendendo o amor de Deus para todas as outras pessoas. Portanto, recebei vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Diga, eu vou estender o amor de Cristo para as outras pessoas. Da mesma forma que Deus me amou, eu devo amar as outras pessoas. Eu devo estender este amor para as outras pessoas. Segundo, compartilhando o amor de Cristo com outras pessoas. Diga, compartilhando o amor de Cristo com outras pessoas. O primeiro é o amor que Deus me deu, que Deus tem por mim, eu tenho este amor, e da mesma forma que Deus me amou, eu amo os outros. A segunda é compartilhar o amor de Cristo, que salva, que evangeliza, que ganha. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês, e por quantos mais dentre vós forem ganhos para Cristo, maior número haverá para agradecer-lhe sua grande bondade. E mais ainda, o Senhor é glorificado. Diga, quando salvamos vidas, estamos compartilhando, e o Senhor está sendo glorificado. As pessoas podem observar, e todo esse processo de ensinamento, de doutrinar a igreja, de treinar a igreja, não é para ganhar o mundo. Não é para ganhar o mundo. Tem muitas igrejas que vivem o discipulado e não são grandes. Tem muitas igrejas que vivem o reino dos céus é chegado, arrependei-vos. Mas elas não são grandes. Eu não estou fazendo isso, e Deus não está me levando a fazer isso, para a igreja ser grande ou pequena, mas simplesmente para compartilhar o amor de Deus. O meu único propósito é que você tenha uma vida plena, e que você e toda a sua casa possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que você possa casar, que você possa ter um casamento, uma família plena em Deus. Quantas pessoas nós vamos salvar? Está mais ligado à nave e ao comandante, ao piloto do avião, do que a nós que estamos no avião. Mas o meu propósito é que você tenha uma vida plena. Que você tenha uma vida plena e que a sua família tenha uma vida plena. Para que pessoas possam ser ganhas para Cristo, vivendo pelo reino de Deus, vivendo através do poder de Deus e vivendo para a glória de Deus,
essa é a única forma de viver uma vida de realizações plena, refletindo a vontade de Deus. Diga, eu só vou ter uma vida plena fazendo a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Hoje, você sabe o que é fazer. Hoje você sabe a verdade. Hoje você sabe o que é o reino, o poder e a glória. Hoje você sabe quem é este Deus. Hoje você sabe como podemos fazer parte do seu plano, como podemos ter poder e como podemos glorificá-lo. Você sabe. Hoje você sabe o que é fazer. A pergunta é: você vai fazer? Você vai viver? Você vai obedecer? Você vai buscar? Você vai glorificar? Diga, nunca é tarde para se entregar totalmente a Deus.